A paz, igreja. Amém? Quão grande é o meu Deus. Que frase maravilhosa, né? E antes disso ela fala assim, todos hão de ver. Né? Você já parou para pensar que você pode ser o primeiro contato das pessoas com Deus? Através do teu serviço, através do teu amor, através de um abraço, através de uma palavra, você pode ser canal de bênçãos para essa vida. Amém? Não tinha nada a ver com o que eu vou ministrar. Mas eu senti no coração de falar isso para vocês e para mim. Amém? Quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer ir mais alto com Jesus? Amém? Eu acredito que todos, né? E ir mais alto com Jesus é se prostrar aos pés dele. Quando a gente fala isso para o mundo, né, para as pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia, que não têm a oportunidade e o privilégio que nós temos de compartilhar e viver uma vida com Jesus, ir mais alto é ir para lugares mais altos. Né, como o Monte Everest, né, acho que se eu não me engano, acho que é o monte mais alto do mundo. Né? Ir para países onde os lugares são bem altos, que nem a gente vê, às vezes, quem gosta de jogo de futebol da seleção, a gente vê a seleção brasileira indo jogar com a Bolívia, numa altitude lá gigantesca, a gente vê no intervalo os jogadores tendo que tomar oxigênio aqui para ajudar na respiração e na recuperação. Mas ir num lugar mais alto com Jesus é se prostrar aos seus pés. Então o tema da palavra de hoje é: o lugar mais alto que podemos estar é aos pés de Jesus. E se a gente parar para pensar, se ajoelhar é um ato simples, não é? E rápido. Se eu decidir me ajoelhar aqui, né, não tendo nenhuma dificuldade física, assim, eu consigo me ajoelhar rápido. E eu consigo me prostrar rápido. Mas apesar de um gesto simples, ele carrega um significado muito grande. E eu quero compartilhar com vocês um conceito que eu encontrei aqui que eu achei bem interessante. Prostrar-se aos pés de Jesus simboliza humildade e rendição. É um ato de aquebrantamento, onde a pessoa se entrega completamente, buscando perdão, cura ou orientação. É visto como um ato de gratidão e um ato de amor. Viu como um gesto tão simples carrega um significado tão importante e tão profundo? Mas apesar de ser um gesto tão simples, muitas pessoas não têm o costume de fazer isso. Mas hoje a gente vai ver uma mulher, em homenagem agora a ontem que nós tivemos aí a reunião das mulheres, a minha esposa falou que foi uma bênção, né? Eu quero ministrar e aprender junto com vocês a história de uma mulher que aparece 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está prostrada aos pés de Jesus. E as 3 vezes que ela se prostra aos pés de Jesus são por 3 motivos diferentes. Então não tinha a ver o motivo, e sim a quem que ela estava se prostrando. Então isso era um estilo de vida dela e não tinha nada a ver com a situação que ela estava passando. Porque se prostrar quando nós estamos com dificuldade e precisando de alguma coisa é fácil. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim, numa ministração que eu acompanhei: passo muito tempo no carro, indo visitar um cliente ou outro, e aí eu aproveito esse tempo e fico escutando ministrações, entrevistas, podcast, e isso tem me ajudado bastante. E o trecho essa frase que o pregador usou, e agora eu não me recordo o nome dele, falava assim: nós gastamos mais tempo pedindo do que agradecendo. E a gente vai ver agora, falando sobre Maria, a gente vai ver que ela se prostrou 3 vezes. A primeira vez que ela se prostrou aos pés de Jesus foi para aprender
para ouvir. A segunda vez que ela se prostrou aos pés de Jesus foi para lamentar, foi para expor um sentimento dela, uma dor que ela estava sentindo. E a terceira vez que ela se prostra aos pés de Jesus é por gratidão ao que Deus e Jesus, né? Deus e Jesus fez na vida dela. Amém? Mas antes de entrar na passagem, na palavra de Maria, eu queria ler com vocês Marcos 5, 21, 23. Quem está conduzindo aí, Dani? É tu? Pode abrir para nós aí, por favor, Dani. Marcos 5, 21 ao 23. E a palavra que nós iremos ler tem o título de O Pedido de Jairo. E a palavra de Deus diz, segundo escrito em Marcos, que tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele e um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Havia uma multidão, amém? A palavra de Deus diz que havia uma multidão, mas só um se prostrou. Eu acredito que assim como aqui, naquela multidão tinha gente que precisava aprender, tinha gente que precisava agradecer, tinha gente que precisava pedir, tinha gente que precisava se abrir e expor uma dor. Situações parecidas com a do Jairo, mas só ele se prostrou. A atitude de Jairo fez toda a diferença. E tem uma frase que eu ouvi também esses dias que ela é muito boa e ela diz assim, ó. Eu vou até ler para não pular uma palavra aqui. As mãos de Jesus estão disponíveis a abençoar todos os que buscam os seus pés. Essa palavra de Deus diz que Jairo se prostrou aos pés de Jesus, não foi? Então ele falou aonde? Ele falou aos pés de Jesus. E ele fala assim, ó: impõe as mãos sobre a minha filha. Então, se você quer que Deus coloque as mãos sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu emprego, sobre a tua saúde, sobre a tua área financeira, busque falar aos pés de Jesus. Amém? Agora começando pela segunda vez, né? Começando pela segunda vez, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus segundo o Evangelho escrito no livro de Lucas 10, 38 ao 42. Nós vamos viajar bastante na Bíblia hoje, amém? Lucas. Como é que eu vim antes aqui? O título dessa passagem na minha Bíblia diz Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, Betânia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvindo-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? A gente vê Jesus nos seus 3 anos e meio aí que
exerceu o ministério dele aqui na Terra, a gente vê ele indo para diversos lugares, diversas cidades. E aqui nessa passagem a gente vê ele indo para Betânia. Betânia era um povoado pequeno, onde morava Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, né? A Bíblia não é explícita, mas podemos deduzir aqui que talvez os pais deles haviam morrido. Ela não fala isso, mas morando sozinho ali pode ser que isso tivesse acontecido e que provavelmente Marta era a mais velha. E Jesus ia algumas vezes nessa cidade, Betânia. E ele ia ter um tempo com essa família. E ele se hospedava na casa deles. Por quê? Nós vamos ver na sequência. Porque esses 3 eram amigos de Jesus. E a gente vê na Bíblia Jesus indo para vários lugares. E na maioria desses lugares, Jesus ele ia curar, ele ia restaurar e ele ia libertar as pessoas. Mas com Betânia era diferente. Jesus ele ia porque ele gostava de estar com seus amigos. Amém, obrigado. Como o ministério de Jesus aqui na Terra era curar, libertar e restaurar, ele tinha que ir para os lugares, porque fazia parte do ministério dele. Era um dever dele ir. Mas em Betânia, Jesus queria estar. Sabe o que me leva a entender? Que a minha casa tem que ser uma Betânia. Quando eu me prostro para orar a Deus, Deus tem que olhar e falar assim, cara, eu quero ir na casa do Felipe porque lá ele é meu amigo. Eu gosto de estar com ele. Eu gosto de estar com a esposa e com a filha dele. Eu quero estar lá. Muitas das vezes, a gente for pegar 2 lugares aqui. Vamos pegar Betesda e Betânia. Tá? Betesda é um lugar onde as pessoas iam para receber a cura de Jesus. Amém? Então, as pessoas iam para Betesda pelo que ele podia fazer. Mas os irmãos na cidade de Betânia queriam simplesmente a presença dele. O que tem? E não tem nada errado, tá? Não tem nada de errado buscar Deus pedindo alguma coisa. Não tem nada de errado nisso. Mas qual que é o principal, o que move o teu coração? Eu conheço muita gente que veio para a igreja atrás de algo, uma cura física, uma restauração, uma restauração de casamento, de família, de liberdade de vício. Eu conheço várias e várias pessoas assim, que quando elas conseguiram, lá no Rio Grande do Sul a gente fala assim, picar mula, né? Saíram fora. O que tem movido o teu coração? É algo que me fez pensar, né? E pedir para que Deus, que a minha casa seja um lugar de Betânia. E quando a palavra de Deus fala que Maria, Marta e Lázaro eram amigos de Jesus, não existe, na minha opinião, tá? Não existe título maior do que ser amigo de Jesus. Sabe por quê? Com quem que você compartilha os seus segredos, hein, Beth? Conheci uma pessoa agora, a pessoa foi lá no café. Foi simpática, tu já chega falando da vida, já fala os teus segredos, os teus projetos, os teus planos. Com quem que tu fala isso? Com os amigos. E muitas das vezes você fala assim, Deus ainda não me revelou os meus planos e o projeto que Ele tem para a minha vida. Porque na palavra de Deus nós temos projetos e planos comunitários, que é para a igreja, para todos os filhos, e nós temos planos e projetos individuais para cada um. O projeto e plano de Deus para a vida do René
pode ser diferente do que ele tem para mim. Assim como pode ser diferente do que tem para o Rian. Então, se você quer saber os segredos de Deus para a sua vida, se torne amigo dele. Amém? E aqui, a gente pode ver aqui que no versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava-se com muito serviço. Vamos fazer um cálculo simples aqui, básico. Nós temos 3 na casa, os 3 irmãos, tá? Jesus, ele tinha quantos discípulos? 12. Então eram Jesus e mais 12 pessoas. Mas nós vemos na Bíblia também, não relata e não é explícito aqui, se eu não me engano, acho que fala nos 4 evangelhos ou 3 evangelhos, não fala que Jesus estava viajando com mais gente, além dos discípulos. Mas às vezes a gente vê aqui que viajavam pessoas juntos com Jesus. Mas vamos considerar que só viajou os discípulos. Então são 16 pessoas na casa. 16 pessoas na casa. Eu não sei vocês, mas eu vou ser sincero. Quando a gente recebe... nós morávamos em São Paulo. E quando a gente recebe a visita de um casal com um filho pequeno, Jesus amado, é uma bagunça. E arruma, e vai no mercado, e faz lista, e acha que comprou tudo e faltou não sei o quê. E aí a pessoa que vai na tua casa não come queijo, e a outra não come cebola, e o outro não toma suco, só água, e o outro não toma refrigerante, mas tem que ser 0, cara, velho. Imagina? E Marta recebeu 13 pessoas, no mínimo, na casa dela. E provavelmente eles foram lá para comer e também acredito que para dormir. Né? E aí eu imagino assim, eu gosto de dar uma... Quando eu leio a palavra, eu gosto de dar uma viajada, né? Gosto de contextualizar ela do meu jeito. Aí eu imagino Marta com um travesseiro num braço, uma panela do outro braço. Não sabe se vai para a cozinha, se vai para o quarto, se ela lava, se ela seca, se ela arruma, se ela varre. E aí nessa correria louca aí, inquieta, como diz a palavra de Deus, de repente ela olha para a sala. E ela vê quem lá? Maria lá sentadona, de boa, nem tchum. É o que Marta está fazendo. Eu não sei os homens aqui, mas se minha esposa me vê no sofá. Senta, ela pode estar onde ela quiser. Parece que aciona um botão. Vem uma mensagem no celular dela, assim, Felipe está sentado no sofá. Na hora ela me liga, arruma alguma coisa para fazer, se não tem, eu faço. Não sei como é que é para os homens aqui, mas lá em casa é assim. Mas brincadeiras à parte. Agora imagina o sentimento de Marta ao ver Maria lá, sentada. E aí Marta, ela chega para Jesus e ela fala assim: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a me ajudar. Né? Basicamente, em outras palavras, ela está falando assim, por que Maria não está fazendo o que ela deveria fazer? É isso que Marta está falando para Jesus. Jesus, vai lá e dá uma bronca nela. Ela está sentada lá sem fazer nada. Né? Ela não está fazendo o que ela deveria fazer. E a pergunta que fica para mim e para você é: o que nós devemos fazer quando nós estamos na presença de Deus? Essa é a pergunta. Quando nós estamos na presença de Deus, o que nós devemos fazer? E a resposta de Jesus foi: Maria escolheu a boa parte. Qual que é a boa parte? A presença. Jesus, ele não está preocupado com o que você pode fazer de serviço. Ele está preocupado em saber em como você está. Ele está preocupado em saber como está o seu coração. Sabe por quê? Porque se meu coração não está curado, como é que eu vou ajudar as outras pessoas a se curarem? Primeiro eu tenho que me curar, para depois ajudar as pessoas a serem curadas. Eu acredito que toda ferida sarada
é um ministério aberto. Se você vê pessoas ministrando sobre casamento, provavelmente o casamento já esteve na ruína. E Deus restaurou, e hoje eles têm a propriedade e autoridade dada por Deus para ministrar. Se você vê pessoas que largaram dos vícios, tiveram essa ferida sarada, hoje elas têm autoridade e propriedade para ministrar e ajudar as pessoas nessa área. Amém? Então, estar com Jesus é mais importante do que trabalhar para Ele. Jesus está mais interessado em você do que no que você faz. Amém? Então você deve estar falando assim, agora o Felipe me deu uma brechinha aí, né? Não preciso mais servir na igreja, né? O Felipe acabou de falar lá, até gravou, vai pegar no YouTube lá, vai fazer um corte e toda vez que alguém convidar, vai, pastor, aqui, tá liberado. Mas eu quero falar um exemplo para vocês sobre, então, por que a gente deve servir. Eu tenho uma filha de 5 anos. E tem alguns domingos lá que o carro já tá com uns 2 dedos de crosta de barro, que não tem mais o que fazer, eu tenho que lavar ele, né? E aí eu chamo a Giovana para lavar comigo. E ela tem 5 anos. E por que vocês acham que eu chamo a Giovana para lavar o carro comigo? Por causa do serviço dela? Com certeza não. Porque eu vou demorar mais tempo, eu vou gastar muito mais água, e eu vou ter que refazer tudo o que ela fez. Porque ela ainda não tem essa consciência de estar limpa ou não. Ela está lá, e eu chamo ela para isso. Mas por que então, Felipe, que você chama ela então? Se você gasta mais tempo, gasta mais água, e tem que depois refazer um trabalho que ela fez. Porque eu quero estar com ela. E a gente joga água um no outro. Gelada. Joga espuma. A Renata fica quase louca lá em casa. Lá. Pega a espuma e joga um no outro e suja. E eu tô lavando a roda, ela vem com a espuma, põe na minha cabeça. E aí eu pego, jogo água nela, ela sai gritando, sai... Jesus, quando Ele te chama para servir, é porque Ele quer ter um tempo com você. Ele quer ter um tempo com você. E que isso não seja um peso, porque estar na presença de Deus não pode ser um peso. E a palavra diz aqui também que Marta, ela agitava-se, algumas versões dizem inquieta, né? Quantas vezes a gente se deixa levar pela correria? O pastor acabou de falar aqui sobre um exemplo dela, falando sobre dízimos e ofertas, sobre a questão financeira, que existem sim problemas financeiros, existiram problemas financeiros na vida deles, mas isso não abalava eles. E a correria do dia a dia hoje nos tira o foco. Nos tira da presença. Sabe por quê? Na correria a gente não quer nem estar na presença e nem servir. E não quer nenhum dos dois. Amém? Então, mesmo na correria do dia a dia, quando Jesus estiver na sala, esteja na sala. Eu quero falar um exemplo que um amigo meu falou há um tempo atrás, que me remete muito a essa questão de Marta e Maria, sobre priorizar estar na presença. Ele é gaúcho também, e os tios dele, os irmãos da sua irmã, cada um foi para uma cidade ali no Rio Grande do Sul. E fazia tempo que eles não se encontravam, e era aniversário de uma das tias dele. E moravam junto 2 tias. E toda a família se reuniu lá na casa. E é uma família grande. Ele não falou quantas pessoas, mas eu acredito que já tinham filhos, e alguns filhos tinham já casados e namorando e tudo. Então eu acredito que tinha bastante gente. E a mulher que abriu a casa para receber essas pessoas, a família, ela ficou assim, desde manhã,
na função e na correria de arrumar isso e cozinha. E aí, quando terminava de fazer um negócio, já tinha que lavar uma panela. E toda a outra família ali socializando. E fazia tempo que ela não via os irmãos dela. E aí, na hora que ela terminou os afazeres, o pessoal já estava se despedindo e já estavam indo embora. Porque a maioria moravam longe, então tinha um trajeto de viagem a percorrer. E ela basicamente falou oi e tchau para os irmãos dela. E um desses irmãos, indo para casa, sofreu um acidente de carro. E ele veio a falecer. E ela, até hoje, ela se culpa por não ter estado com ele nas últimas horas de vida dele. Por ter focado no trabalho. Porque imagina assim, vendo pela lente dela, né? Pô, o pessoal vai embora e vai sobrar tudo isso aqui para eu limpar. Eles vão embora umas 6 horas, eu vou terminar isso aí na segunda só. Vou passar o resto da minha noite, então já vou aproveitar, já vou fazendo aqui. A hora que o pessoal for embora, eu vou descansar. Mas ela não priorizou a presença. Ela priorizou o serviço. Amém? Que quando Jesus estiver na sala, nós possamos também estar na sala. E estar na sala é focado nele, aos pés dele. Amém? Ouvindo, aprendendo. Porque se o nosso objetivo como filhos de Deus é nos parecermos cada vez mais com ele, quando ele estiver ensinando, nós temos que estar aberto a aprender. Amém? Queria abrir agora João 11, do 1 ao 6. Amém? A palavra de Deus diz assim, intitulada aqui na minha Bíblia, na minha versão, a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Cara, esse finalzinho para mim não fez muito sentido. A gente acabou de ver que Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. E que eles eram amigos de Jesus. A gente vê na palavra de Deus Jesus curando pessoas que ele nunca tinha visto presencialmente. A gente vê até o soldado romano, onde Jesus dá uma ordem de cura para o servo dele, e a cura ela se cumpre. Então, para mim, Jesus poderia muito bem largar tudo o que ele estava fazendo e ir até Betânia. Pô, meu amigo a quem eu amo, está precisando de mim. Eu acho que eu não sou o único a pensar dessa forma, né? Mas a resposta de Jesus foi assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Demorar, no caso de quem está doente, é piorar. Concorda? E piorar é sofrer mais. Concorda comigo? Se para quem está doente, demorar mais 2 dias é piorar. E para quem está doente, piorar é sofrer mais.
Sabe o que eu concluo com essa palavra? Jesus permite que seus amigos sofram. É forte, né? É forte isso. Sabe por que é forte? Porque muitas vezes quando você se depara com um problema, com uma situação, com uma adversidade, a primeira coisa que você faz é: Jesus se esqueceu de mim. Jesus não me ama. Eu não sou amigo de Jesus. Basicamente, o que Jesus está falando para Lázaro é assim: Lázaro, você como meu amigo, me permita com que eu dê permissão para o seu sofrimento, porque através da sua vida, pessoas irão presenciar um dos maiores milagres de Jesus aqui na Terra. Amém? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com uma situação, com um problema é: Senhor, afasta esse problema de mim, né? É mais fácil. Mas se você é amigo de Jesus, e Jesus chegasse para você e falasse assim: Anderson, me permita. Pô, somos chegados. Eu te amo. Sou teu amigo. Me permita fazer com que você passe isso, aquilo, que aconteça isso e isso na sua vida. Porque através da sua vida, pessoas vão ver quão grande é o... Amém? Na sequência, o versículo 17 ao 25 diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Olha aqui, ó, muitos estavam com Marta e Maria e presenciaram quão grande é o Senhor. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Resposta de Marta. Tá? Vamos ler de novo aqui. Se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Agora vamos ver a resposta de Maria, porque a Bíblia nos diz que Jesus manda chamar Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma resposta. A mesma resposta de Marta foi a de Maria. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Antes de Maria falar, o que ela fez? A atitude. A resposta foi a mesma. Mas a atitude de Maria foi completamente diferente da atitude de Marta. Marta, ela falou com Jesus de pé. Maria falou com Jesus prostrada aos pés dele. É como se Marta estivesse reclamando e Maria estivesse lamentando. Existe uma diferença muito grande entre a reclamação e a lamentação. E o que a gente aprende com essa palavra é que você pode dizer que está doendo. Você pode se abrir com Deus. Não tem problema nenhum. Ele conhece o teu coração.
Ele quer ouvir da sua boca. Mas faça isso de joelhos. Faça isso prostrado aos pés de Jesus. Amém? Na sequência, do 38 ao 44, a palavra de Deus diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Amém? O que a gente vê aqui? É aos pés de Jesus, onde ele substitui a dor pelo consolo. É aos pés de Jesus, onde ele substitui o choro pela alegria. É aos pés de Jesus, aonde ele substitui a morte pela vida. Estar aos pés de Jesus tem esse poder. Então, se você se sentiu e se sente com dor, é aos pés de Jesus que você vai encontrar o consolo. Se tem alguma área da sua vida que ela está morta, algum sonho e algum projeto de Deus na sua vida que está morto, é aos pés de Jesus que ele vai dar a vida. Se você está se sentindo cansado, injustiçado, se você tem chorado, é aos pés de Jesus que ele vai substituir o choro pela alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao... Glória a Deus por isso. Amém? E no 35, versículo 35, diz assim: Jesus chorou. Jesus sabia que Lázaro ia ser... que ele ia ressuscitar? Sabia? Eu acho que Jesus podia muito bem chegar ali naquela aldeia de Betânia. Galera, seus problemas estão resolvidos. Toma aqui um lencinho, pode enxugar suas lágrimas. O cara que está morto aí, daqui a pouco vai estar com a gente fazendo churrasco. Pode ficar tranquilo. Mas Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele quis mostrar que ele se importa com a sua dor. E o significado de importar é trazer para dentro. Estou aqui no meu computador e vou importar um arquivo. Eu trago ele da internet para dentro do meu computador. Então, quando Jesus ele chorou, ele se importou com Lázaro. E se importar é trazer para dentro. Deus ele se importa com o que você está passando. E amar é entrar na dor junto com a pessoa. Se a gente for ver a história de Jó, a gente vai ver que quando 3 amigos, se eu não me engano, 3 amigos quando sabem o que passou e o que estava passando na vida de Jó, eles saem das suas casas. E eles vão ter um tempo com Jó, para consolar ele. E a palavra de Deus diz que quando eles veem Jó, eles mal conseguem reconhecer Jó. E o que é a primeira coisa que eles fazem? Chorar. Eles choram com Jó.
Eles podiam muito bem falar assim, Jó, fique tranquilo, cara, vai passar isso aí. Fique tranquilo. Vai passar, Deus é contigo. Eles sabiam disso. Mas eles se importaram com Jó. É muito fácil ajudar as pessoas à distância, né? EAD, agora tudo é EAD, né? Vou te ajudar à distância. Mas chorar o choro do outro é mais difícil. Chorar o choro do outro é mais difícil. Mas isso a gente só faz com os... Seja amigo de Jesus. Amém? Passando para a última agora. João 12, do 1 ao 8. A palavra de Deus, segundo escrito no Evangelho de João, intitulada na minha versão, diz assim: Jesus ungido por Maria em Betânia. E a palavra de Deus diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume? Por que 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Nessa passagem a gente vê que Maria pega um bálsamo, uma jarra de perfume muito precioso, muito caro, né? Onde ele foi dado por Judas Iscariotes um valor, 300 denários. E pesquisando um pouco sobre isso, na época, um denário era equivalente a aproximadamente um dia de trabalho. Então, se ele foi avaliado em 300 denários, significa que aquele perfume era o equivalente a 300 dias de trabalho. Um ano. Muito mais, porque quando a gente trabalha, né, a gente gasta com comida, gasta com isso, gasta com aquilo. E aí o que sobrava, ela comprava o perfume. E a palavra de Deus diz que depois ela enxuga ali os seus pés. Mano, eu quero te convidar aqui a vir aqui no violão, por favor. Rapidinho. Por gentileza. Mas tem algo interessante nessa passagem aqui. Fala que Maria, ela quebra o vaso de perfume. Não sei vocês, mas lá em casa, eu quando uso perfume, eu não quebro ele, o vaso, o recipiente. Eu vou usando até acabar. Mas já pararam para pensar por que ela quebrou? Porque ela queria entregar tudo. Porque se você olhar no fundinho do frasco de perfume, sempre fica um restinho lá. E Maria, ela queria entregar tudo, ela não queria que ficasse absolutamente nada. Porque ela podia muito bem tirar um frasco, ela podia derramar na cabeça de Jesus, ela podia fechar o frasco. Mas depois, a hora que ela fosse jogar fora, ela ia ver lá, porque fica alguma coisa na parede, que nem ketchup, né? Aquele frasquinho de ketchup lá, Jesus amado, eu tento de tudo para usar ele até o final, igual pasta de dente, né? Você vai.
vai arrastando a pasta de dente aqui até o final para aproveitar ela, mas sempre fica um pouquinho no fundo. E a pergunta que fica para vocês, para mim, para vocês, para nós é: você tem entregado tudo para Jesus? Ou tem aquele fundinho que você ainda não entregou? Então, se prostrar aos pés de Jesus, só faça isso se você for entregar tudo para Ele. Amém? E a gente vê também que Maria, ela derrama na cabeça de Jesus, aquele perfume invade a casa inteira, e ela é criticada. Ela é criticada. Mas ela não estava nem aí. Porque os outros iam pensar ou falar a respeito dela. Não interessava para ela. O que interessava para ela é entregar tudo para Jesus. E a palavra de Deus diz que ela desprende os seus cabelos e com seus cabelos ela seca. Ela enxuga os pés de Jesus. Pesquisando também sobre isso, eu vi que naquela época era um costume das mulheres andarem publicamente com o cabelo preso. Era andar publicamente com o cabelo preso. Porque se ela andasse com o cabelo solto ali ao vento, podiam duvidar da sua reputação. E ela fez isso aos pés de Jesus. Ou seja, ela não estava nem aí para a reputação dela. Eu, quando entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha uma reputação muito ruim. E eu, para aqueles mesmos amigos que compartilhavam dessa reputação que eu tinha e costumes que eu fazia, eu mudei completamente e eu falava de Jesus para eles. E eles tentavam me lembrar da minha reputação. Eles falavam assim: Felipe, gaúcho, né? O pessoal me chamava de gaúcho lá em São Paulo. Ô gaúcho, tá de sacanagem comigo, cara? Até mês passado aí a gente tava bebendo todos e se drogando. Agora tu vem falar de Jesus pra mim, cara? Eles queriam lembrar da reputação que eu tinha. Sabe o que eu fiz? Nem aí. Tô nem aí. Vocês querem me chamar de falso? Pode me chamar de falso. Não sou. Porque quando a gente sabe a nossa real identidade em Cristo Jesus, não interessa o que os outros falam pra gente. E muitas vezes a gente tem medo e receio de falar do amor de Deus e testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, com medo do que as outras pessoas vão pensar de nós. Ah, mas o que o Renê vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Não interessa. Entregue tudo para Jesus. Não deixe aquele fundinho do pote quebre. Se aquebrante na presença de Deus. Amém? Eu queria agora convidar vocês a se prostrar na presença de Jesus. Que você faça isso da forma que você quiser fazer. Se você quiser se ajoelhar e se prostrar, se ajoelhe e se prostre. Se você quiser simplesmente fechar os seus olhos e curvar as suas cabeças, feche os olhos e curve as suas cabeças. Mas que agora você faça um ato de se prostrar na presença de Jesus. Eu não sei qual vai ser o motivo da tua oração com Deus. Eu não sei se tu vai pedir. Eu não sei se tu vai agradecer.
Eu não sei o que tu vai entregar para Ele, mas que tu faça isso agora, entregando tudo na presença de Deus.